E agora você acompanha o Conexão Porto Indústria. Nesta quinta-feira, houve mais uma etapa da missão internacional Alemanha-Dinamarca. A comitiva brasileira foi recebida na sede da Maersk, em Copenhague, uma das maiores operadoras portuárias do mundo, com presença em 135 países e atuação em 374 portos ao redor do planeta. Durante o encontro na Maersk, o deputado Paulo Alexandre Barbosa, que liderou a missão, destacou a relevância da troca de experiências entre as potências do setor logístico global. Um diálogo muito positivo com a MSC, que é uma das maiores operadoras portuárias do mundo, de cargas, também transporte de passageiros. Temos o projeto do terminal de passageiros em Santos. É um projeto que nos interessa trazer cada vez mais investimentos para que a gente possa gerar mais emprego, ampliar o período da temporada de cruzeiros. Tivemos aqui na Alemanha e na Dinamarca conhecendo as obras desse, que será o maior túnel imerso do mundo, um túnel com 18 quilômetros de extensão. E pudemos ver como, na prática, os dois países estão muito à frente do Brasil, seja na questão da legislação, do licenciamento ambiental, da união das esferas de governo em prol do objetivo comum do interesse do cidadão. Logo depois, a comitiva seguiu para o parlamento dinamarquês para agenda com o presidente da Comissão de Transportes do parlamento, Rasmus Horn. A conversa foi baseada em compartilhar a experiência dinamarquesa na execução de grandes obras de infraestrutura. Nós estamos com uma oportunidade de investimento de mais de 15 bilhões de reais na cidade de Santos. Projetos de infraestrutura, o novo terminal de passageiros, o STS-10 e a ligação seca. Essa missão da Frente Parlamentar foi fundamental, porque ela tratou de 3 assuntos, tanto no âmbito da execução, da gestão e do planejamento das obras, como na questão governamental. Então, a visita aos canteiros de obras, às empresas, a visita ao consulado, à embaixada, ao parlamento, para que a gente pudesse ter uma ideia ampla de tudo o que foi feito, como foi acompanhado. No final, integrantes da comitiva destacaram a importância da iniciativa. Essa visita que fizemos a 2 túneis, a 2 modelos diferentes, um só submerso e o outro também com ponte, foi extremamente importante para podermos levarmos ideias para o Brasil. Essa interação também entre o Poder Judiciário, o Poder Legislativo, o Poder Executivo e a atividade produtiva também é muito importante. Eu acho que é um papel da Frente Parlamentar e também do Instituto Brasileiro de Infraestrutura, exatamente desenvolver esse conhecimento, levar esse conhecimento para o Brasil, para que possamos adotar as boas práticas em nosso país. Experiência riquíssima, prazerosa, interessante, que com certeza aprimorará o dia a dia do setor portuário nacional. Os grandes líderes da área estão aqui reunidos e puderam contemplar as experiências mais bem-sucedidas dos países mais prósperos do setor. E antes de voltar ao Brasil, Paulo Alexandre Barbosa destacou uma medida que acaba de ser tomada em Brasília em relação ao projeto do túnel Santos-Guarujá. Durante essa missão, o presidente da Câmara dos Deputados criou uma comissão externa da Câmara dos Deputados para fiscalizar essa obra, para acompanhar exclusivamente a obra do túnel Santos-Guarujá, e vai ser muito importante para que a gente possa acompanhar cada passo, cada etapa, garantir que a obra seja feita. Eu fiquei muito feliz com a responsabilidade de presidir essa comissão. Isso vai nos permitir acompanhar de perto cada uma das etapas e garantir que o túnel Santos-Guarujá possa ser de fato entregue. Os auditores fiscais da Alfândega do Porto de Santos vão paralisar totalmente as atividades a partir de segunda-feira, dia 12. O movimento segue até o dia 16 de maio. A decisão foi tomada em Assembleia Nacional, realizada em 7 de maio, e foi causada pela medida anunciada pelo governo em 30 de abril, com a diminuição no valor do bônus de produtividade da categoria. Além disso, de acordo com a categoria, o governo continua sem apresentar qualquer proposta concreta à principal reivindicação, que é a reposição pela inflação dos vencimentos da classe. Como consequência, o desembaraço e despacho de mercadorias e atendimento ao público ficarão totalmente suspensos neste período. Serão mantidos somente os 30% do efetivo exigido por lei para a liberação de cargas perecíveis, vivas, perigosas, medicamentos e alimentos de consumo de bordo, bem como o cumprimento de decisões judiciais. E o Senai promoveu nesta sexta-feira em Santos a jornada de descarbonização. O evento foi promovido pela Fiesp com o apoio também do Sebrae.
Ao longo do dia, na sede do Senai em Santos, na Vila Matias, o público acompanhou especialistas convidados que falaram sobre o tema. Foi uma oportunidade para debater ideias inovadoras e práticas que contribuem para um futuro mais sustentável. Hoje, quando falamos de questões ambientais, são situações imperativas que as empresas não podem deixar de pensar, né? Temos as questões regulatórias que já estão posicionadas e principalmente para ajudar as pequenas, né, micro pequenas empresas dos diferentes segmentos para se conectar com as premissas atuais, né, em relação à pegada de carbono, diminuir, né, os impactos das emissões de carbono na atmosfera e produzindo os impactos globais que já estão presentes. Então nós temos a jornada de descarbonização, um programa com 8 etapas, onde a gente ajuda de forma gratuita empresas com faturamento de até 8 milhões de reais ano, que começa com um diagnóstico, entendendo qual que é o nível de maturidade no tema de descarbonização, depois uma questão relacionada à organização dos dados, ajudar através dos nossos consultores, usando uma ferramenta desenvolvida pelo Senai, fazer o inventário de carbono, que é um desafio para as empresas, atuando nos 3 escopos, né, de inventário, depois trazendo ferramentas específicas para você poder diminuir as emissões, então trazendo uma otimização dos seus processos e depois estabelecendo os planos, né, de mitigação e o acompanhamento dessa implementação. É importante ressaltar que as empresas que cumprem as metas internacionais de descarbonização elevam as possibilidades de negócios em outros países. Abre justamente essas novas oportunidades porque as questões regulatórias estão posicionadas. E hoje quem quer participar do mercado internacional precisa atender esses requisitos. A jornada de descarbonização, elas são várias etapas. Na terceira etapa ela se cruza com a jornada de digitalização que nós já trouxemos para Santos, estamos levando para o estado inteiro. E aí isso a gente aumenta a produtividade, competitividade e aumenta a inserção das indústrias no mercado global. E para atingir este objetivo, a Fiesp tem ajudado as indústrias neste processo. É um diagnóstico, é feito um mapeamento na indústria, isso é de forma gratuita e a gente vê, o Senai, os técnicos conseguem observar o inventário de emissão de poluentes das empresas e com isso reduzir esse inventário, chegar a carbono zero, que é a ideia, e com isso a gente está inserido para poder atender as cadeias globais participando do mercado. As nossas pequenas e microempresas, na verdade, acabam que não têm capacidade técnica individualmente para se inserir nesse contexto. E usando a estrutura do Senai, que está sendo disponibilizado toda essa inteligência que nós temos dentro, ela pode facilmente, com pequenos ajustes e às vezes com custo zero, se inserir nesse projeto e até ter ganhos de produção também. E a Fundação Senep, Centro de Excelência Portuária de Santos, com o apoio da Autoridade Portuária, realizou nesta sexta-feira o primeiro Senaporte, Seminário Nacional de Pesquisa Aplicada ao Setor Portuário. Foi uma oportunidade de incentivar a integração entre universidades e instituições de pesquisa e o setor portuário. O principal objetivo do evento foi fomentar a produção científica, promover o intercâmbio de informações e fortalecer a pesquisa aplicada como ferramenta estratégica para o desenvolvimento dos portos brasileiros. O primeiro seminário Senaporte é um evento que tem como objetivo apresentar as pesquisas que estão sendo feitas aqui nesse ambiente, né, da Autoridade Portuária com a Fundação Senep, para que a gente primeiro extrapole, né, esse muro da academia, da universidade e apresente para o mercado, para o governo também, para as instituições de classe representativas no Porto, quais são os potenciais da pesquisa, principalmente da pesquisa aplicada, os benefícios, né, as riquezas que elas podem gerar dentro do ambiente portuário. Além de tudo, também é uma forma de a gente atrair talentos, né, que estão na academia para as empresas portuárias, sobretudo terminais, né, e as agências que atuam nesse grande universo do Porto. O evento contou com a palestra magna de abertura de Marcelo Patrício, doutor em Planejamento Portuário pelo Departamento de Engenharia Naval e Oceânica da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo e atual gerente executivo de operações portuárias da Santos Brasil. É importante para fazer com que, através da pesquisa aplicada, nós conectemos o conhecimento acadêmico, toda a parte de modelagem matemática, estudos de algoritmos, programação, mas também outros eventos, não é somente limitado à engenharia, ciência, matemática, mas também a questão da regulação portuária, a questão de meio ambiente, com os problemas existentes na indústria portuária. Então, acho que todo esse
conhecimento acadêmico, ele traz essa contribuição que o executivo da área portuária, o executivo da indústria, nem sempre tem o tempo necessário para estar desenvolvendo isso, dado as rotinas diárias. Então, esse evento é importante para conectar e desenvolver novas linhas de pesquisas através do sentimento de qual é o problema, qual é a dor que os terminais estão tendo, que o porto está tendo, aonde pode ser aplicado esse conhecimento. E hoje, com ferramentas de inteligência artificial, machine learning, deep learning, toda essa questão de níveis de programação que hoje tem, conhecimento estatístico de data science, eu acho que o céu é o limite nesse momento. Por isso, todos destacaram a importância de reforçar a pesquisa no setor portuário. Através da pesquisa científica, né, com um objetivo aplicado, ou seja, gerar não só o conhecimento, mas gerar soluções tecnológicas para o setor portuário, é importante num contexto em que você não só gera o conhecimento, mas esse conhecimento ele retorna à sociedade, né, em termos de desenvolvimento tecnológico, que vai gerar o quê? Emprego, né, e desenvolvimento socioeconômico. Então, existe uma carência muito grande, né, na pesquisa da área portuária, principalmente aqui no Brasil. Os outros portos com mais maturidade têm uma base de pesquisa, uma base de dados já mais consolidada, e a gente fomentar essa pesquisa é o primeiro degrau até para que as universidades entendam o oceano de oportunidades que existe na pesquisa na área portuária. Uma pesquisa ela tem que ter 2 R's, relevância e rigor. Esse rigor, ele vem dessa modelagem, desse conhecimento acadêmico, enquanto a relevância, né, dados e o problema, a importância acaba vindo do setor produtivo da indústria. Então, quando a gente consegue unir essas duas coisas, você tem um trabalho de pesquisa aplicado muito bem feito, de fato que possa trazer frutos de resultado, de solução, de negócio para a indústria. E a Petrobras informa que identificou a presença de petróleo de excelente qualidade sem contaminantes no pré-sal da Bacia de Santos, em poço exploratório no bloco Arã. O poço está localizado a 248 quilômetros da cidade de Santos. A perfuração deste poço já foi concluída, tendo o intervalo portador de petróleo sido constatado através de perfis elétricos, indícios de gás e amostragem de fluido. Agora terão início as análises laboratoriais para caracterizar as condições dos reservatórios e fluidos encontrados, que permitirão avaliar o potencial da área. E o Conexão Porto Indústria de hoje fica por aqui. O programa volta na segunda-feira, às 19h30 da noite.